Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo com um título bem polêmico para engajar bastante com vocês, mas como o papo meio tático da semana passada teve uma repercussão super positiva, assim, não só em audiência como em feedback de vocês, eu decidi fazer mais um vídeo desse e a gente vai vendo como a gente vai evoluindo por aqui. O vídeo dessa semana, se na semana passada a gente estava falando sobre a construção e adaptação do time, né, a, digamos assim, a versão espelhada do que a gente estava fazendo na temporada passada, que não era exatamente espelhada, mas a gente falou bastante sobre isso lá. Hoje eu vou falar sobre os 5 da frente, né, e por que o Havertz foi contratado, para que serve o Havertz e por que eu acho que ele é uma contratação que faz sentido, mas não para esse momento. Então, vamos lá e, primeiramente eu queria dizer que eu recomendo ouvirem o podcast da Tifo dessa semana, que eles sentam e conversam sobre especificamente isso com dois torcedores do Arsenal, que tem um podcast só sobre tática chamado The Pot Shot Podcast, que eu também ouvi o episódio deles, alguns episódios hoje de manhã, para embasar o que eu estou falando aqui. Então, e eu gostei bastante da análise deles, eles têm uma visão muito interessante sobre o futebol, então fica aí as duas recomendações, o podcast da Tifo e o podcast do Pod Shot Football, ou alguma coisa assim. Vamos lá. Qual é a questão fundamental do Havertz? E aí eu estou falando assim, eu ouvi pessoas que não concordaram com a contratação dele. Então, estou partindo de um lugar de crítica e é muito curioso que eu estou sendo, ao mesmo tempo, né, nos comentários, acusado de ser um apologista, um defensor, ou irrestritamente do Arteta, e eu não sei criticar o que o Arteta faz de errado, ou do próprio Havertz por algum tipo de preferência pessoal. Eu só tenho uma observação antes da gente começar a falar sobre o porquê eu acho que ele foi contratado e para que o que que ele faz e o que que não está dando tão certo e o que que está dando, na verdade, bem certo. O Havertz tem 1,96 m de altura. Ele parece muito lento, porque ele é absolutamente gigantesco, mas ele não é um jogador lento. Ele não é um jogador nem lento de raciocínio, nem lento de movimento. Isso é a impressão que a gente tem, porque ele tem quase 20 centímetros a mais que a maioria dos outros jogadores em campo. Então, tenha isso em mente quando você estiver vendo ele falar: nossa, ele parece que não se mexe. É porque 3 passadas dele dá tipo uns 7 metros, eu não estou nem exagerando. Então, dito isso, vamos abrir aqui o Tactics Board. Eu agradeço, eu não lembro quem foi nos comentários, me explicou como é que fazia para usar o aplicativo do site lá. E aí ficou bem melhor agora para vocês verem, porque ficou com o nominho, ó, que bonito e tal. Então vamos lá. Esse foi o time que começou o jogo contra o Nottingham Forest. E eu queria falar. Deixa eu trocar isso aqui, porque a gente vai chegar nessa parte ainda. Já explicamos, já falei muito sobre a disfuncionalidade da parte de trás da defesa e tudo mais. Peraí, esse jogo aqui foi. O Trossard que começou de centroavante. O que o Marteta foi o pior jogo do Havertz disparado. Eu achei que esse é um jogo realmente muito ruim do Havertz pelo Arsenal. E curiosamente, justamente no momento que ele coloca um jogador para fazer algum tipo de parceria com o Havertz e tentar fazer aquele lado esquerdo funcionar, apesar do Kiwior, que é um jogador que fez uma partida correta, mas que não oferece absolutamente nada indo para frente, assim. Ele oferece muito menos do que o Tomiasso, muito menos do que o Timber e, assim, não dá nem para comparar com o Zinchenko. Então, na verdade, a gente ficou com um cara que ficava aqui meio que de auxiliar de zagueiro do Saliba mesmo, e ficava e acabava que a gente ficava um tanto preso aqui. Isso aqui estava muito mais disfuncional do que o normal, inclusive, por causa disso. É porque, assim, o Fulham, em primeiro lugar, tinha uma vantagem de um gol desde o primeiro minuto, porque o Partey e o White se desentendem.
O Partey sobe muito rápido, o Saka faz um wall pass, né, ele recebe de costas e ele tenta devolver para alguém, e simplesmente não tem ninguém para ele devolver aqui, tá todo mundo avançado, e a bola vem para cá, e tem o Andreas Pereira aqui. O Ramsdale, ele parece tosco no lance, mas eu acho que ele não fez nada de errado. A única coisa que ele errou, na verdade, é porque ele, em algum momento, ele estava aqui, e ele, em algum momento, achou que dava para chegar nessa bola. Ele dá 2 passos para frente, vê que não vai dar, ele tenta fazer meia volta e vai para e não consegue pegar a bola. Acho que se ele tivesse simplesmente voltado para o gol, o Andreas Pereira não teria conseguido chutar, enfim, talvez a gente tivesse conseguido evitar a chance, mas vamos lá, é a terceira vez que isso acontece, é a terceira vez que a gente toma um gol nos primeiros 5 minutos num jogo em casa, nesse ano calendário, a gente está em 28 de agosto, e não foi a primeira vez que isso quase aconteceu em outros jogos, a gente cedeu uma chance muito boa nos primeiros 5 minutos para o adversário. Tem uma questão de preparação aí mental para o jogo que tá errada, né? Que o Arteta tem que corrigir. Não é possível que o mesmo time que é tipo uma máquina fora de casa, tipo 100% profissional, cabeça focada, joga desse jeito em casa, isso não faz o menor sentido. Mas vamos lá, tivemos esse erro e tava esquisito, assim, tava tão esquisito que em algum momento o próprio Arteta desistiu disso. Ele pediu pro Partey inverter com o White e a gente estava jogando mais no estilo o White podendo subir e dar suporte pro Saka, o que melhorou muito o nosso lado direito no primeiro tempo, foi o que fez a gente engrenar lá pelos 30 minutos de jogo, a gente conseguiu começar a criar mais quando isso aqui aconteceu, e assim, o Kivior muito recuado, então acabava que a gente ficava meio assim, num 2-3, mas todo mundo na direita, e isso aqui ficou muito isolado. Mas acabava que, de alguma forma, deixa eu progredir o time aqui, isso funcionou em alguns momentos, porque a gente conseguiu criar. O White fica mais ou menos aqui, o Partey aqui, aí o Rice aqui, Saliba e o Kivior aqui, mais ou menos. Um pouco mais recuado até. Isso aqui funcionou em algum momento. A gente conseguiu criar. E nos 2 lances que a gente criou, o Trossard e o Havertz não se entenderam. Isso aqui foi uma coisa que não funcionou. Por quê? E aí foi uma coisa que realmente eu não tinha atentado, mas que eu achei muito interessante que foi levantado pelo pessoal, enfim, do podcast e tal, é que o grande mérito e o grande problema do Havertz nesses 3 primeiros jogos, 4 primeiros jogos com a camisa do Arsenal, é que ele obedece o que o Arteta pede de uma forma canina. Ele faz exatamente o que o Arteta está pedindo dele. O que faz com que o técnico goste do que ele está fazendo. Só que é justamente no momento onde você quebra o seu plano de jogo, quando você tem a capacidade de improvisar, que você surpreende o adversário. Porque se o futebol fosse um esporte onde o ser completamente robótico é premiado, enfim, não teria necessidade de procurar jogadores talentosos para frente, né? Você procuraria jogadores obedientes, industriais. E não é assim que a gente vê o futebol. Não é na prática que a gente quer que nosso time tenha jogadores muito habilidosos na frente, não que tenha jogadores muito obedientes na frente. Então, o Havertz estava batendo cabeça com o Trossard, porque o Trossard estava tentando sair da área para dar espaço para o Havertz, e o Havertz se recusava a usar esse espaço. Ele estava ficando junto do Trossard aqui. E em algum momento o Trossard vai para fora para tentar botar o Martinelli para dentro, e o Martinelli também quer ocupar esse espaço, deixar o Havertz entrar, e o Havertz não entrava. Então o Havertz estava completamente matando o nosso ataque. Foi muito mal no jogo. Porque ele estava numa louca de ter uma obediência tática ao formato da nossa frente de ataque completamente abilolado, assim, completamente desprovido de conceitos. E aí o Trossard, acho que ele saiu do jogo bastante, não gostei do Trossard no jogo, ele perdeu algumas bolas importantes, e tanto que no intervalo ele sai e entra o Nketiah, que aí já flutua muito mais para cá, e isso deixou o time até mais equilibrado, pelo incrível que pareça. Né? O time ficar mais penso para a direita deixou o time mais equilibrado. Então, o que diz muito sobre como está disfuncional o lado esquerdo, né? E aí a coisa realmente engrena quando a gente faz isso aqui, né?
sai o Havertz, entra o Vieira. E aí o time desse jeito aqui virou outra coisa, né? A gente tira... Acho que a gente continua assim até o final. Sim, a gente continua assim até o final. Vou conferir aqui, só pra ver se eu não sou maluco. Não, eventualmente a gente mexe no time, mas quando a gente vira o jogo, a gente tá jogando assim. Por que isso aqui funcionou? E por que eu acho, eu sinceramente, com o que ele entrou em campo para apresentar, para mim é impossível não usar... Eu vou conferir essas alterações, porque eu acho que isso aqui tá errado. Vamos lá. Eu não estava planejando falar exatamente sobre isso, tá? Só para deixar claro. Se eu tivesse, eu teria feito a minha pesquisa. O Partey saiu. Não, o Partey saiu. Mas o Partey saiu em que minuto? Cadê as alterações? Os horários das alterações? Ai, pai do céu. Difícil, hein? O Partey saiu. Gente do céu, desculpa. Mas enfim, as pessoas que entram... Vamos lá. Vou tentar matar por o Rice saiu depois. Jorginho entrou Jesus. Acho que o Partey estava em campo nessa hora assim, não tô ficando maluco não. A gente estava jogando dessa forma meio improvisex aqui. Vamos lá. Mas o que aconteceu? O Zinchenko começou a jogar de meia, e aí o time, sabe, começou a fazer sentido. E o Vieira, diferente do que o Havertz estava fazendo, ele fazia isso aqui, ó. Ele vinha para a direita. Ele ia para o lado do Martinelli, dava espaço para o Martinelli jogar. Ele se movimentava lateralmente, que é o que o Xhaka fazia muito bem e que o Havertz não faz. O Havertz ele se movimenta de forma completamente vertical, né? Ele inverte com o centroavante ou ele vai para trás. Ou ele inverte com o centroavante ou ele vai para trás. E nesse jogo ele fez isso muito mal. Mas essa lateralidade, esse movimento lateral que o Fábio Vieira ofereceu, o Havertz não ofereceu. E uma outra coisa muito importante que o Havertz não oferece, que o Fábio Vieira ofereceu, foi o perigo do chute de fora da área. Né? O Fábio Vieira chutou com muita confiança de fora da área em vários momentos. E eu acho que isso ajudou a gente bastante naquele momento da virada. E é por isso que eu acho que eu colocaria o Fábio Vieira de titular contra o Manchester United. Contra o Manchester United, eu jogaria assim, né? Eu jogaria assim, né? Eu acho que o Declan Rice aprendeu o suficiente para a gente confiar nele. Que eu acho que o Arteta demorou para confiar que o Rice pegou o jeito da coisa. É um papel muito difícil. É bom lembrar que o Partey demorou mais de um ano para se adaptar a essa posição. E eu falei no jogo passado sobre o fato de que o Partey também está jogando está sempre em campo pelo motivo, né, de ajudar essa transição para o Rice, que ainda não está preparado para jogar de pivô único no meio campo. Teve gente criticando, não, como é que pode pagar 105 milhões no jogador e ele não está pronto para a posição, a gente contratou muito mal. Respira, pensa, vamos lá. Essa posição de pivô único num time que vaga o meio de campo, e o Arsenal faz isso desde sempre, os times do Arteta sempre fazem isso aqui, e você vai conseguir identificar que a gente geralmente faz isso aqui com Jesus em campo mais do que com o Nketiah. Deixa eu pegar o Jesus aqui. A gente faz exatamente isso aqui. A gente vaga o meio campo, joga pelos lados, os Gabriel Jesus vem aqui para ajudar ou vai para lá para ajudar quando a bola está aqui, e disso a gente consegue criar uma oportunidade onde alguém tem uma condição de finalizar. É assim que a gente joga. Porque isso é um jeito... Deixa eu botar um adversário aqui para, sei lá, fazer algum sentido do que eu estou falando. A maioria dos times joga contra a gente num bloco baixo, correto? Correto. Então, aonde tem o espaço? Aonde está o espaço? O espaço está dos lados. Eles
conscientemente cedem espaço dos lados. Por que eles conscientemente cedem espaço dos lados? Porque eles não querem conceder espaço na sua zona 14, que é o topo da cabeça da área, que é o lugar mais perigoso para conceder chances. Isso que me incomoda profundamente. Não consigo. Nossa, eu tenho uma dificuldade grande mesmo. Pronto, agora a numeração está no lugar certo do campo, pelo menos. Você não quer conceder chance por aqui. Então o que o Arsenal faz? Ele abre mão de usar esse espaço. O que o Gabriel Jesus faz? Ele fica ocupado, ele fica ocupando esses dois caras para a gente ter um 3 contra 2 contra o lateral e o ponta deles. E a mesma coisa aqui. O Gabriel Jesus vem para cá para ocupar esses caras, para a gente ter um 3 contra 2 contra os laterais deles, lateral e o ponta deles. Se eles começam a passar muita gente para cá, para tentar bloquear, a gente consegue inverter e ter uma vantagem numérica. A gente sobe o volante, o centroavante vem para cá e a gente consegue criar um espaço numa flutuação mal feita, né? É assim que a gente cria espaço contra um bloco baixo. Os caras vão estar expostos e vai ter muita gente aqui contra dois deles, entendeu? Então, manipulação do bloco baixo adversário, ela é feita pelo Arteta em grande parte, vagando o meio do campo intencionalmente. Então, essa posição aqui acaba sendo muito importante do ponto de vista tático, porque se esse cara não está ligado para interceptar as bolas que vão espirrar, para rodar o jogo rápido, se não tiver um passe muito certo, e se ele não tiver uma noção de posicionamento muito precisa, a gente vai tomar contra-ataque forte todo o jogo. Mas contra-ataque pesado, e vai tomar muito gol. Aí pensei, mas a gente está tomando muito gol. Mas a gente tomou gols. Uma bola parada de escanteio, num erro individual de marcação, que eu acho que passou muito por estar com o pessoal errado em campo. Eu acho que a última alteração devia ter sido o Jorginho, devia ter sido o Gabriel. O Jorginho vai meio mole no lance, o Saka tá perdido. São as pessoas erradas ali. Né? Tava mal organizado aquela bola parada defensiva e eu acho que tem uma questão a ver com a falta do Gabriel Magalhães, que é o nosso melhor jogador pelo alto. E o primeiro gol do Saka é tipo ridículo, né? Não é um adversário criando uma chance contra a gente. E então a gente tomou realmente um gol de contra-ataque, um gol de bola rolando nesse jogo, assim, um gol, sei lá, um gol meritoso, digamos assim, que foi aquele gol contra o Forest, no momento que a gente estava pregado ao primeiro jogo e o Arteta não mexeu e o time estava meio cansado. Então, assim, eu não acho que a gente está tipo, frágil defensivamente. A gente está frágil, mas a gente não está lento na transição, a gente não está tomando muito sufoco de contra-ataque. Eu acho que o Rice realmente aprendeu muito rápido essa função e eu confio nele hoje para fazer isso. Então, inclusive, é por isso que eu voltaria com o Gabriel. E eu acho que o Zinchenko não jogou esse jogo por causa de questões físicas, tá? Eu sinceramente acho que o Zinchenko ainda não tá 100%, ele me parece um pouco acima do peso, como parece também o Gabriel Jesus. Acima do peso, gente, para jogador de futebol. Ele deve ter 1 quilo ali para perder, e isso na câmera aparece muito. Porque os caras, entre tá magro e tá tipo magro seco, tem uma diferença bem grande, assim. É 1 quilo, 800 gramas às vezes de gordura, dependendo que visualmente fazem uma diferença ali. Então, assim, quando a gente. Mas para voltar para o assunto do Havertz, porque eu acho que ele vai dar certo, deixa eu tirar o Fábio Vieira daqui. Com o Arsenal voltando a ter o Zinchenko com mais frequência, e novamente, eu acho quase uma irresponsabilidade do Arsenal se a gente fechar essa janela sem ter alguém que faça minimamente o que o Zinchenko faz, porque o Partey não faz pela direita. Ele queria, eu falei de todas aquelas compensações no último vídeo, mas o grande problema é que eu acho que o Partey não executa essa inversão da forma que o Zinchenko executa. O Partey não vem até aqui. O Partey não tem um passe vertical muito qualificado, então a transição acaba sendo lenta. E o Partey me parece um jogador que parece um declínio físico bastante acentuado, e jogar pelo lado ainda se torna pior, né? Então, eu não gosto dessa opção. Eu pensaria numa solução provisória ou permanente mesmo, pensando assim, olha, no próximo verão eu posso vender o Tomiasso e então eu vou trazer fulano, sabe? Alguma coisa assim.
Novamente, eu gosto do jogador, mas eu não sou apologista até o fim do jogador. Se você arrumar alguém melhor do que ele, ótimo. Me parece, inclusive, que o ciclo do Tomiyasu tá meio que no fim no Arsenal, né? Porque ele é um cara que defensivamente oferece muito, é um cara super versátil, mas ele não consegue oferecer esse passe também, então não sei até que ponto jogar ele invertido, tirando para anular um cara como o Salah da vida, faça tanto sentido assim. Mas enfim, vamos falar do Havertz, que foi por isso que eu comecei a falar aqui. Eu, inclusive, falei por que eu não colocaria ele agora, porque eu acho que o Fábio Vieira vai fazer esse coletivo funcionar melhor, porque o Havertz está se adaptando a uma posição que ele não está acostumado a jogar, num sistema que ele não está acostumado a jogar, com demandas que ele não está acostumado. Então, com um time, digamos assim, completo, eu acho que isso aqui vai funcionar melhor. Por quê? Porque o Havertz é um cara que ele vai conseguir inverter com o centroavante de uma forma muito forte e ao mesmo tempo ele vai ser um cara que vai conseguir fazer jogar às vezes como um segundo centroavante e criar um overload dentro do quadrado defensivo dos caras. E aí você começa a juntar os adversários aqui, porque você começa a botar gente ali, gente demais ali, digamos assim, e você começa a dar espaço para o Martinelli, por exemplo, conseguir puxar um lateral num contra um, para o Zinchenko conseguir uma bola, um bom passe, penetrar por aqui, ou para o Martinelli, ou para o Jesus, ter algum ângulo que faça sentido ali para entrar essa bola. Então, essa coisa de você estar aqui de fora e do nada todo mundo entrar na área e você tem um cara como o Zinchenko com a bola no pé, bicho, isso aqui é um pesadelo. É um pesadelo, porque ainda tem o Saka entrando no segundo pau. Isso aqui é um pesadelo para os caras. Então, eu acho que o Havertz ele tem muito a contribuir com a altura dele, com o estilo de jogo dele, mas eu acho que para ele se adaptar a esse time, o time precisa antes estar funcionando. E para o time estar funcionando, a gente tem que ter o Zinchenko de volta, a gente tem que ter a confiança de que o Rice vai conseguir fazer esse serviço sem o Partey estar em campo. Então, tem uma série de Cs até a gente chegar na parte do Havertz, e eu acho que até lá o Fábio Vieira, do jeito que ele jogou contra o Forest, ele merece ter uma chance. E se não der certo, a gente pode tentar o Trossard, a gente pode tentar o Smith Rowe, a gente pode tentar outras opções ali de 8. Mas nesse momento eu acredito que a melhor solução seja de fato a gente tirar um pouco o Havertz do holofote, tentar com que ele entenda melhor durante os treinos a função dele, digamos assim, a hora de quebrar o molde da função, quebrar o vidro da função e se desenvolver mais livremente em campo e se entrosar com um ataque que, enfim, está mudando muito ali toda hora. Então a gente tem mais um jogo até a parada de data FIFA, que a gente vai ter tempo de sobra para acertar essas coisas no campo de treinamento. Então, para mim, não faz muito sentido a gente perder tempo, perder a oportunidade de ganhar o jogo contra o United para forçar uma adaptação com o Havertz, quando a gente vai ter, sei lá, 15 dias, com a grande maioria desses jogadores. Gabriel não foi convocado, Havertz não foi convocado, o Trossard eu acho que foi, mas assim, enfim. Fábio Vieira não foi convocado, então tem bastante gente que vai ficar e a gente pode trabalhar o jogador e, e aí tentar de novo, né? Entendeu? Então eu acho que não é uma contratação assim, que joga fora, 3 jogos, não serve. Eu acho que é muito precipitado falar dessa forma. Ele tem um estilo muito diferente do que a gente imaginaria naquela posição, mas faz sentido. E defensivamente, ele está entregando. Ou seja, a gente não está sentindo falta, nosso meio-campo não está, digamos assim, leve, vazio, ele não está dando mole defensivamente. Então, assim, eu não acho que não tem falta de aplicação do jogador. Ele só está com dificuldade de fazer tudo novo num time que não está funcionando pela esquerda, apesar dele. Né? Ele não é a causa do problema. Mas a gente viu contra o Fulham que, apesar dele não ser a causa do problema, no momento ele não consegue ser a solução para esse problema. O que na minha cabeça dá na mesma. Assim, se você não consegue resolver o problema e tem alguém no banco pedindo passagem que está resolvendo o problema, bom,
A competitividade é assim que funciona, né? O elenco tem que ser grande, tem que ser forte para isso. Se o Arteta premiou o Nketiah com algumas chances por ele estar treinando muito bem, não faz sentido não premiar o Fábio Vieira por ter jogado o que ele jogou contra o Fulham, que foi uma coisa assim. Foi a melhor atuação dele com a camisa do Arsenal. E digo mais, foi a melhor atuação de um jogador do Arsenal nessa temporada. Porque a gente não teve ninguém em nenhum jogo que fez assim, meu Deus, esse cara pegou o jogo pelo pescoço e tá tentando resolver, né? Então, basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse formato, eu consigo talvez tentar fazer isso de uma forma mais frequente. Acho que não semanal, porque assim, a gente está lidando com dois problemas muito fundamentais da estrutura do Arsenal, e não é sempre que a gente vai ter esses problemas fundamentais, mas dá para pensar em temas semana sim, semana não, talvez, para falar sobre isso e tentar aprofundar um pouco esse papo de tática, o papo de ideias do futebol e tudo mais. Talvez até falar de outros times e tentar entender o que os outros times estão fazendo. Para mim é ótimo, porque é um assunto que eu gosto e um assunto que eu leio bastante, então né, basicamente não é um esforço nem tão grande assim para eu fazer esse vídeo assim, é mais o tempo que eu tenho que gastar para fazer o vídeo mesmo, não tem tanta pré-produção como vocês podem ver, porque eu nem peguei a lista de alterações direito do jogo, né? Mas enfim, espero que tenham gostado e aquela coisa. Curta o vídeo, comenta, manda para as outras pessoas que vocês quiserem e tal. Não é porque é um vídeo da Arsenal no Brasil que outras pessoas não possam se interessar, não possam ver e tal. Chama a galera aí. Não é como se eu tivesse querendo viver de ad money, né? Mas assim, eu acho interessante para a gente tentar qualificar o debate num ambiente que, no futebol, especialmente brasileiro, que é muito reativo, é muito, às vezes, até infantil em alguns momentos. E eu vejo isso não estou criticando a galera que está comentando aí embaixo, não. É uma coisa mais geral, assim, que, por exemplo, é a implicância que tem com o Alisson, porque ele não fez nenhuma defesa na Copa e tal. Mas, assim, olha as bolas que foram para ele tentar defender, bicho. Um bagulho completamente indefensável. A culpa é dele, que ele sofreu só chutes indefensáveis. Então, enfim, tem umas implicâncias que as pessoas têm com o futebol e o tribalismo, o clubismo muito exacerbado, as pessoas não aceitam críticas do próprio clube, que, cara, é uma coisa que eu acho interessante a gente tentar superar. E eu acho que a nossa comunidade que acompanha o futebol internacional, galera da Premier League, assim, eu não sinto que eu torço menos pro Arsenal por eu conseguir ter uma visão crítica. Desejo tudo de mal para eles, mas eu consigo olhar para o jogo e falar: ah, ele faz isso, ah, ele faz aquilo, sabe? E outra pessoa conseguir falar: não, mas é assim, mas é assado, enfim. Me parece me parece uma coisa que é importante para a gente, como comunidade, a gente tentar conversar de uma forma um pouco mais adulta sobre as coisas, sobre os jogadores, sobre os nossos jogadores, sobre os jogadores dos adversários, e conseguir separar um pouco o torcer do pensar o jogo, o tentar entender o jogo. E eu acho que você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Não é um impedimento. E eu acho que com o tempo você vai vendo que quando você começa a entender o que se passa na cabeça dos técnicos hoje em dia, e você não tem uma visão retrógrada do que é futebol, você começa a curtir mais o jogo. E você começa, inclusive, a conseguir ver jogos que não são do seu time. Porque muita gente não consegue. Ou fica vendo só para secar, e aí fica frustrado, e fica bravo. Enfim, eu tô. Parece que o que eu tô falando não faz sentido, mas faz sentido para alguém, entendeu? Essa é uma mensagem que pode fazer sentido para alguém. Eu acho muito estranho muitas pessoas que se dizem apaixonadas por futebol, mas que não buscam entender o que acontece em campo, sabe? Elas ficam olhando só para o marcador, só para o resultado e para a janela de transferências, né? Que são, na minha opinião, as coisas. Não, a janela de transferência é a coisa menos interessante do futebol. Dito isso, contrata aí, Arteta, que a gente não aguenta uma temporada só com o Zinchenko, não. Valeu, galera.